Olá, o que a Bíblia diz sobre o aborto? Sabemos que essa semana tivemos um episódio aí que ficou registrado na história e tem trazido muita polêmica. E vários cristãos com várias opiniões. Mas eu pergunto, o que a Bíblia diz sobre o aborto? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Agradecidos por você já estar aí com a gente, conectados com o Brasil e o mundo através da internet e da TV Novo Tempo, espalhado pelo nosso país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e esse programa você já sabe, né? É um programa de perguntas e respostas bíblicas que você faz sua questão aí ao vivo e ela tem que ser respondida baseando-se na palavra de Deus. E quem está na mira para dar a resposta a você na palavra é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia com os nossos amigos e esperamos que você que acompanha o programa pela primeira vez envie a sua pergunta bíblica, né, para os meios de contato que o Tito vai passar. E você que já acompanha o programa, muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Vamos em frente, temos muita coisa para aprendermos hoje. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora, ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade. Participe, mande a sua dúvida e nós temos ainda mais um mecanismo. Você pode acessar aí o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Você vai ver ali no site que está dizendo que o programa está ao vivo, no ar. É só você mandar a sua pergunta ali, que eu recebo aqui instantaneamente, tá bom? Muito bem, nós abrimos o programa, professor, falando sobre um assunto que aconteceu essa semana, um assunto que deixa assim a gente perplexo, né? E é um assunto que envolve o aborto, né? No caso aí, o aborto de em uma criança. Agora, o que a gente quer colocar aqui na mira, professor, primeiramente a gente tem que saber o que a Bíblia fala sobre o aborto e quem sabe pincelar um pouquinho sobre essa situação, porque isso teve um desdobramento no meio cristão, né? Existiram manifestações contra o que foi feito, enfim, um reboliço só nessa questão, mas vamos ver o que a Bíblia fala e o que a gente pode falar um pouquinho baseando-se na Bíblia, professor. Pois olha, nós precisamos abordar este assunto do ponto de vista bíblico, né, de acordo do ponto de vista da ética cristã e também com responsabilidade. O que eu quero dizer com isto? Nós temos que apresentar o que a Bíblia diz sobre o aborto, mas ao mesmo tempo devemos ser humildes em reconhecermos que a Bíblia não provê a nós as respostas para todos os tipos de casos. É por isso que além de abordarmos esse assunto biblicamente, precisamos fazê-lo com responsabilidade. Eu vou mencionar aqui 4 princípios que demonstram que Deus é contra o aborto, em qualquer hipótese, mas como eu quero também agir com responsabilidade, e a Bíblia me diz para agir tanto biblicamente quanto com responsabilidade, eu vou apresentar a opinião que eu acho mais equilibrada no meio religioso a respeito desse assunto, que é a opinião que está no livro Declarações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu creio que neste tópico ali, em especial, a igreja foi muito equilibrada, mantendo-se fiel à palavra de Deus, mas ao mesmo tempo sendo responsável em não querer tomar uma decisão
no lugar da vítima, que foi abusada sexualmente ou estuprada, ok? Então vamos para esses 4 princípios, depois eu vou dizer resumidamente o que este livro diz a respeito desse assunto. Bom, primeiramente, a Bíblia obviamente não aprova o aborto. Espere eu concluir o pensamento para você não pensar, não é, que eu estou aqui sendo seletivo nas informações. Aqui em Êxodo 21, versos 22 e 23, lemos o seguinte: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, seja a mulher ou a criança, obviamente, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Até aqui. Então veja, a vida é considerada sagrada, esse é o primeiro princípio. Por causa da sacralidade da vida, Deus não apoia o aborto. Tanto que se 2 homens brigassem e provocasse o aborto de uma mulher e esse feto viesse obviamente a morrer, o indivíduo pagaria com a própria vida por ele ter feito aquela criança morrer. Tá? Num caso como esse, por exemplo, Deus perdoa qualquer criminoso por maior e hediondo que seja o crime dele, mas Deus não tira a consequência do seu ato. Então, de acordo com o Código Penal Bíblico, esse indivíduo que abusou dessa criança de 10 anos, ele merecia a pena de morte, tá? De acordo com o Código Penal Bíblico, ok? Então, o primeiro princípio que demonstra que a Bíblia é contra o aborto é a sacralidade da vida, né? Desde que, se 2 homens brigassem e morresse um feto, a mulher tivesse um aborto, né, forçado e viesse a falecer a criança, o indivíduo pagava com a própria vida. Então, Deus considera a vida inocente sagrada. Tá? Segundo princípio, nós encontramos aqui em Êxodo 23, verso 7, ó. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo. Então, uma criança que se encontra no ventre de uma mãe, ela é uma inocente. E Deus abomina matar o inocente e o culpado. Então, Deus não aceita, por exemplo, uma jovem, uma adolescente, uma mulher engravidou por irresponsabilidade, não é? Porque não estava preparada e diz assim, bom, já que eu não estava preparada para ser mãe, eu vou abortar. Não, esse tipo de responsabilidade, né, em matar uma criança por esses motivos e outros motivos mesquinhos, a Bíblia considera um homicídio, tá? É uma transgressão deste princípio de que não se deve matar o inocente e o justo, ok? Ah, mas o corpo é da mulher. Não, o corpo não é da mulher. 1 Coríntios 6,19 diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo pertence a Deus. Sem contar que o corpo da criança, mesmo dependendo da mulher, ele é um corpo à parte da mulher. Então, jamais abortar por esses motivos. Alguém pode dizer assim, ah, mas eu sou tão jovem, Leandro, eu vou perder a minha juventude por causa de um filho. Não, né? O filho nunca faz você perder a sua vida, o filho lhe dá significado na sua vida. Né? Se não fosse assim, os seus pais não teriam tido você. Então, se eu falo para um adolescente que fez sexo fora do casamento ou para um jovem e aconteceu a gravidez, não aborte. Você não vai resolver um problema com outro problema. Tá aí transgredindo a palavra de Deus. Terceiro aspecto que não devemos aprovar o aborto, encontramos no fato de Deus se relacionar com o feto desde que ele se encontra, obviamente, na barriga da mãe dele. Isso é uma coisa muito interessante. Veja o que diz aqui, Jeremias, capítulo 1, verso 5. Aqui Deus falando do chamado profético que fez a Jeremias, não é? O texto diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, ou seja, depois de já formado, não é? Te consagrei e te constituí profeta às nações. Há outros textos bíblicos, mas eu ficaria aqui com este,
que mostra que Deus tem uma relação, diríamos assim, com o feto. Então, é uma vida para Deus, tá? E o quarto motivo, e aí eu vou apresentar a declaração que eu mencionei antes, e eu vou pedir, Tito, para você, se possível, me ajudar a ler um texto bíblico. Sim. O quarto motivo pelo qual a Bíblia condena o aborto é que Deus não diferencia a criança que está no ventre da criança que está fora do ventre, ou seja, que já nasceu. Eu vou ler um texto que é Lucas 1,41 e eu peço para o Tito ler, Tito, Lucas 2,16. Ok. Eu vou ler Lucas 1,41. E o Tito vai ler Lucas 2,16. Lucas 1,41 diz assim: Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, ou seja, que é Maria, a mãe de Jesus, saudando, né, a sua prima Isabel. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança, ou seja, João Batista, né, estava grávida dele, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. A palavra grega para criança, usada aqui em referência a João Batista quando era um feto, é a palavra grega brefos, tá? Agora Tito vai ler Lucas 2,16 e você vai compreender o que eu quero dizer com este termo brefos, utilizado aqui em Lucas 1,44. Pode ler, Tito. Lucas 2,16 diz o seguinte: eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Veja, a mesma palavra brefos no grego para criança em Lucas 1,44, que se refere a João Batista dentro do ventre, é a mesma palavra grega brefos que aparece para o menino Jesus já nascido. Então, para Deus, tirar a vida de uma criança e de um feto é a mesma coisa. Deus iguala a criança que está no ventre e fora do ventre. Então, definitivamente, a Bíblia não é a favor do aborto. Mas o que dizer desses casos, como por exemplo, desta criança que foi engravidada por este criminoso, né? Veja, a Bíblia tem uma posição clara sobre o aborto, mas ela não nos apresenta uma visão, não é, desse tipo de caso excepcional. Então, neste sentido, eu creio que a posição do livro Declarações da Igreja, né, como se encontra ali, é muito equilibrada, né? O livro diz assim, em resumo, vou dizer com as minhas palavras, que a Bíblia não aprova e não apoia o aborto em nenhuma hipótese, mas nós estamos em um mundo de pecado, de modo que precisamos lidar com essa questão ética, tanto do ponto de vista bíblico, ético, teológico, quanto de uma forma responsável. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não se sente no direito de dizer à vítima o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. Então, por exemplo, num caso desses, a criança, juntamente com a família, juntamente com a sua igreja, com aconselhamento pastoral ou de um sumo sacerdote, na verdade, com acompanhamento psicológico, deve tomar a decisão. E Deus considera essas exceções pelo seguinte: a carga genética hereditária, negativa, transferida para uma criança que é fruto de um incesto ou de um estupro é algo absurdo. Há mulheres que preferem ter a criança e dá-la para a doação. E essa é uma opinião que deve ser respeitada, mas há mulheres que não têm estrutura psíquica para isso. Não têm estrutura para suportar, não é, o fruto de um estupro ou de um incesto. Sem contar nas grandes possibilidades deste filho nascer com sérios defeitos congênitos por ser o incesto. Ok? Então, o que a igreja deve de fazer? Manter a sua posição firme contra o aborto, mas em casos excepcionais em que a Bíblia não se posiciona, devemos orientar as vítimas a orarem,
pedirem aconselhamento pastoral, pedirem aconselhamento psicoterápico, conversarem entre família e tomarem uma própria decisão. Por isso, ninguém deve se intrometer na vida de uma vítima. Só quem foi estuprada, só quem foi abusada sabe o que isso significa. Então, o que nós devemos fazer é orar e deixar que Deus, juntamente com aconselhamento espiritual bem dado, com aconselhamento psicológico e familiar, que isso seja tomado uma decisão desta forma. A igreja não disciplina, né, ninguém por esse tipo de exceção. Agora, é óbvio, quando alguém engravida por livre e espontânea vontade, ou porque simplesmente esqueceu de usar um preservativo ou coisa assim, ou porque fez sexo fora do casamento, se vier a abortar, a igreja vai disciplinar sim e com toda a razão. Então, eu sei que essa minha opinião e a opinião da Igreja Adventista não agrada a todos, e em aspectos éticos nós não vamos nunca agradar a todos. Mas eu creio que esta é a posição mais equilibrada que encontramos à luz da Palavra de Deus e considerando de que devemos abordar esse assunto biblicamente e com responsabilidade. Afinal, quem foi violentada foi a criança. Então, juntamente com a Bíblia, aconselhamento religioso, aconselhamento psicoterápico e ajuda dos pais e acompanhamento médico, eles devem tomar essa decisão e ninguém tem que se meter na vida das outras pessoas. Muito bem, professor. Esse é um assunto polêmico de fato, né? E nós estamos vendo isso aí nos noticiários e muitas opiniões estão sendo dadas aí. Então, eu acho que o equilíbrio, né? O cristão ele tem que ser bastante equilibrado. Eu acho que a Bíblia nos orienta a sermos equilibrados em todos os detalhes e Deus, só Ele é que pode condenar qualquer tipo de decisão, se é que tem, né? Então, está aí a opinião bastante equilibrada da Igreja Adventista, que o professor Leandro Quadros aí citou através do livro. O nome do livro, professor? Declarações da Igreja. É um livro que tem várias declarações da Igreja Adventista sobre vários assuntos éticos, né? Então, quem quiser adquirir esse livro, a editora é a Casa Publicadora Brasileira, né? O site está aparecendo juntamente com o telefone aqui na sua tela. Você pode ligar em horário comercial ou acessar o site. É um livro bem interessante, fala de outros assuntos, não é? Desta área ética e com certeza, ao você ler sobre o aborto, você vai perceber ali a base bíblica, uma base bem coerente, bem equilibrada a respeito. Muito bom. O livro é Declarações da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Muito bem. Tem uma pergunta aqui, nosso tempo, não sei se vai dar tempo de responder, mas eu vou colocar. Essa chegou pelo nosso SMS, você pode mandar aí, o número é 12 98151 0101, tá bom? Quem mandou foi o Fabrício Oliveira, ele é de Manaus. Obrigado aos nossos queridos manauaras que estão acompanhando aí o programa Na Mira da Verdade e a TV Novo Tempo. A pergunta é a seguinte: em Mateus 22:30, professor, Jesus nos ensina que na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu. E aí ele começa a dizer: sabemos também que Lúcifer, um querubim ungido, foi achado iniquidade. Em Lúcifer, um querubim ungido, foi achado iniquidade. Ezequiel 28, 14 e 15. A minha pergunta é: na eternidade, as pessoas terão uma inclinação para a iniquidade, como foi achada em Lúcifer? Existe uma explicação do surgimento do pecado em Lúcifer? Essa você vai ver logo daqui a pouquinho. Nós temos que fazer um breve intervalo, mas não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e a pergunta que ficou em aberto aí é do Fabrício Oliveira. A pergunta dele, professor, é a seguinte: na eternidade as pessoas terão uma inclinação para a iniquidade, como foi achada em Lúcifer? Ele se baseou em Mateus 22:30, né? Que nós seremos como anjos, né? Não se dão em casamento, né? Não se casam e não se dão em casamento, são como anjos. Poderá novamente surgir a iniquidade, senhor, o professor, lá no céu?
Veja, o nosso querido telespectador misturou dois textos, né, que não tem a ver com uma coisa com a outra, né? Mateus de 2,30 fala realmente que seremos como os anjos, ou seja, que a família da terra será uma com a família do céu. Né? Então esse é o propósito do texto e Cristo não entra em detalhes sobre como isso vai ser, até porque nós não temos um outro padrão familiar além deste que nós conhecemos. Mas o que ele ensina é que realmente a estrutura familiar como conhecemos será algo muito melhor, muito superior ao que conhecemos hoje. Sobre Ezequiel 28,15, o texto não apresenta, querido irmão, a mínima possibilidade de Lúcifer ter inclinação para o mal. Se Deus tivesse criado com inclinação para o mal, então Deus criou ele pecador. Então a sua análise precisa ser refeita. Porque o texto fala assim, ó, perfeito eras nos teus caminhos. Então, quando Deus cria Lúcifer, não tinha nele inclinação para o mal. O que ele tinha é livre-arbítrio. São duas coisas diferentes. E ter livre-arbítrio, ou seja, ter liberdade para escolher amar a Deus ou não, não é a mesma coisa que inclinação para o mal. São coisas totalmente opostas. Por quê? Porque o texto diz, perfeito eras nos teus caminhos, até o dia em que foste criado, ou seja, até o momento que se achou iniquidade em ti. Ou seja, chegou o momento em que Lúcifer abrigou seus pensamentos rebeldes e decidiu exercer o seu livre-arbítrio de forma errada, indo contra os princípios amorosos do Criador. Então, faça essa distinção entre inclinação para o mal e livre-arbítrio. São duas coisas totalmente diferentes. Na eternidade, os justos, assim como Lúcifer, não terão inclinação para o mal, mas assim como ele, terão o livre-arbítrio. E aí você pode perguntar, então quer dizer que haverá a possibilidade de pecar novamente? Veja, a partir do momento em que Deus criou o primeiro ser com livre-arbítrio, Deus já sabia da possibilidade de existir o pecado, porque o amor, ele não é por imposição. Então, alguém pode escolher não amar mais a Deus. Mas por que nós cremos que na eternidade isso não vai se repetir? Porque a história do grande conflito cósmico e a história do plano da salvação nos mostram isso. Nós percebemos que pelo sofrimento que a humanidade enfrenta, pela dor que sentimos por causa especialmente da morte, das doenças, nós já teremos sido, diríamos assim, vacinados contra o pecado. A nossa experiência, aliada ao conhecimento que vamos obter durante o milênio no céu, de todo o pecado e o processo de julgamento realizado por Deus, isso vai nos deixar satisfeitos com a justiça divina e vai nos convencer definitivamente que o mal não vale a pena. Então, nós estaremos vacinados por esses motivos e por isso não precisamos nos preocuparmos com a hipótese de exercermos erradamente o livre-arbítrio, assim como Lúcifer o fez no princípio. Muito bem, professor, muito bem. Essa aqui chegou pelo nosso Facebook e, na verdade, são duas perguntas, duas pessoas diferentes que vão se completando. Primeiro é a Patrícia Soter e depois a Valéria Pérez. A pergunta da Patrícia é a seguinte: eu gostaria de saber, professor, mais sobre a marca da besta descrita em Apocalipse 13:16. Será uma marca visível ou espiritual? A marca será uma escolha pessoal e consciente? Ou poderemos ser enganados e marcados sem saber por efeitos colaterais de uma vacina, por exemplo, mal intencionada? E a Valéria depois completou. Ela é de Belo Horizonte. A Bíblia fala que não poderemos comprar sem a marca da besta. Então, quando chegar esse momento, não poderemos nos deixar marcar? Então, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão da marca da besta, professor. Vamos lá, esse é um assunto muito amplo, né? Eu já expliquei algumas vezes aqui, mas eu vou tentar agora fazer uma outra abordagem para nós não nos determos muito num assunto que, obviamente, requer-se pelo menos um programa inteiro para explicar um pouco dele.
Então veja, eu vou explicar para você a questão da marca da besta ser algo literal ou não. Eu não vou entrar aqui agora no detalhe de quem é a besta e quem não é a besta do Apocalipse. Isso, se é visível, se é espiritual, né? Exatamente. Então, o que nós percebemos em Apocalipse 13, que haverá, pouco antes da volta de Cristo, a união entre dois poderes, um poder religioso e outro político, dois poderes representados por duas bestas ou dois animais, que vão realmente impor uma marca. E esta imposição vai se manifestar num boicote econômico, sim, porque Apocalipse 13 diz assim no verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, realmente haverá um boicote econômico, não é, contra os cristãos fiéis que decidirem adorar a Deus e não adorarem ao poder representado pela besta. Esta marca será algo literal na mão ou na testa? Bom, nós temos que interpretar isso à luz do texto bíblico. Nós não podemos ler o texto bíblico e já imprimirmos no texto a nossa imaginação humana. Não é? Então, quando eu quero entender o texto bíblico, eu tenho que me perguntar, bom, se aqui fala em marca, que é colocada na mão ou sobre a fronte, eu tenho que procurar outra referência bíblica ou outras referências bíblicas que mencionem esse tipo de assunto. E aí eu vou chegar a uma conclusão correta, tá? Então, por exemplo, se você for a Deuteronômio... O problema é que muitas vezes a gente não sabe fazer essa comparação, né, professor? Nem onde buscar isso. Pois é, por isso que é bom que o Na Mira da Verdade está aqui para nos ajudar nesse sentido. Para ajudar nesse sentido. E a gente orienta, Tito, que todo o leitor da Bíblia tenha um bom comentário bíblico, um bom dicionário bíblico e uma boa concordância bíblica, né? Porque aí você vai poder fazer um estudo correto do texto bíblico. E o programa, como o Tito bem disse, Na Mira da Verdade está aqui para isso, para lhe ajudar e também lhe dar ferramentas para você seguir adiante no seu estudo. Então, por exemplo, veja aqui Deuteronômio 6, dos versos 5 em diante, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja, eu não vou falar aqui do costume judaico que surgiu, não é? De se ter trechos da palavra de Deus, não é? Sobre o corpo. Mas veja, quando Deus pede para atar essas palavras como sinal na mão e por frontal aos olhos, Deus queria que essa palavra estivesse internalizada e que eles agissem de acordo com esta palavra internalizada neles. Então, o sinal da besta é algo que vai ser uma rebelião que a pessoa obviamente vai internalizar e ela vai agir de conformidade com esta postura de rebelião. Como? Aceitando o sinal da autoridade da besta, que será no futuro a observância de um falso dia de guarda no lugar do verdadeiro dia de guarda. E ter uma marca sobre a fronte. Vamos para Apocalipse 22, e aqui no verso 4 é dito: contemplarão a sua face, a face de Deus, não é? E na sua fronte estará o nome dele. O texto não está dizendo que Deus vai tatuar o nome dele na testa de ninguém. Quando diz que o nome de Deus estará na nossa fronte, quer dizer que o nosso caráter, o nosso olhar, o nosso semblante, a nossa vida vai refletir o caráter de Deus. Da mesma forma, os que tiverem a marca da besta no próprio coração, eles vão agir de forma rebelde como a besta. Agora, a forma de identificar, né, não precisamos especular em relação a isso, porque tem a ver com a obediência aos mandamentos de Deus. Em Apocalipse 14, 12, que está no mesmo contexto, diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
quem decidir ser fiel ao quarto mandamento, que será o sinal da autoridade divina de que Deus é o Criador, ele vai ter o selo de Deus, além do selo do Espírito Santo que já temos hoje. E quem aceitar um falso dia de guarda estará aceitando a autoridade do poder representado pela besta, que será Roma papal, de acordo com o método historicista de interpretação. Então, em resumo, é isso. Esse é um assunto muito amplo, importantíssimo de ser estudado, e eu creio que seria importante que você fizesse um dos nossos cursos bíblicos, especialmente o curso bíblico sobre o Apocalipse, né? Que é oferecido, né, pelo programa Bíblia Fácil e que com certeza vai ajudar você a se aprofundar ainda mais nesse estudo muito importante. Mas o que fica aqui de lição? Não coloquemos na Bíblia a nossa imaginação. Né? Fala da marca da besta na mão, na fronte, é um chip na mão. Não, isso aí é viajar na maionese. Não se estuda a Bíblia desta forma. Vamos ver na Bíblia outros trechos que falam de algo parecido. E você pode ter uma boa concordância bíblica, um bom dicionário bíblico, um bom comentário bíblico para você fazer os seus estudos de forma responsável e não como muitos aí que ficam viajando na maionese e colocando contradições no texto bíblico. Muito bem, professor. Você falou de cursos bíblicos aí. Nós temos alguns cursos bíblicos realmente na Novo Tempo. Um que nós estamos oferecendo atualmente aqui no Na Mira da Verdade é esse aqui, é o Evidências. E esse curso bíblico você pode receber gratuitamente. Você não vai pagar nada para ele chegar aí na sua casa. É só você entrar agora no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você entra lá, você vai ver que tem uma parte de estudo. Peça seu curso bíblico gratuito. É só você clicar lá que você vai escolher o seu curso bíblico a fazer, ou então você pode ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 2127 3121, o número aparece aí na sua tela, anota esse número e peça o curso bíblico Evidências. Um dos temas aqui, nós estamos falando aí sobre a marca da besta, fala sobre a seguinte questão: o mundo vai acabar? Você acredita nisso? O que a Bíblia fala sobre isso? E tem muitas outras coisas. Profecias ou devaneios? São temas importantíssimos para o seu crescimento espiritual e vai ajudar muito você a compreender melhor a palavra de Deus, tá bom? A próxima pergunta chegou aqui pelo nosso Instagram e olha só, quem mandou foi o Carlinhos, está escrito aqui, e a pergunta dele é a seguinte: por que Raquel, a esposa de Jacó, roubou os ídolos do seu pai? Ela ainda era idólatra, mesmo estando com Jacó? Olha aí, professor, a questão é isso. Sabemos ali que quando Jacó foi sair da casa do seu sogro com suas esposas, Raquel pegou um ídolo, um poste ídolo ali. Por que ela fez isso? E o que era este ídolo, professor? Veja, que interessante, a arqueologia trouxe luz para esse texto há vários anos e a arqueologia descobriu que o ídolo do lar, na verdade, não era uma estatueta para adoração. O ídolo do lar era uma espécie de testamento. Então, era uma representação da imagem do patriarca da família, não é? E quem estivesse de posse do ídolo do lar, ele era dono de toda a herança, né, do patriarca. Obviamente, ele iria cuidar dos irmãos, mas ele era o dono da herança. Então, Raquel agiu, diríamos assim, com malandragem. Ela pegou o ídolo do lar, com qual propósito? Depois de uns anos, quando o pai morresse, ela voltaria para o lar dela, dizendo: olha, eu sou detentora do testamento, então eu sou a dona de tudo. E foi por isso que Labão também agiu com esperteza. Ele falou o seguinte: não, vou colocar aqui depois que ele alcança Jacó, não é? Vamos colocar aqui uma coluna entre nós e vamos fazer aqui um juramento de que eu não vou passar para lá nem você para cá. Para não correr o risco, não é? De ela aí pegar a herança dos irmãos, tá? Então o ídolo do lar não tinha nada a ver com idolatria. Era uma espécie de um documento, de um testamento que dizia que a pessoa possuidora dele era a dona de tudo o que o pai havia deixado. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou vendo aqui uma pergunta que chegou pelo nosso SMS. Essa pergunta aqui, deixa eu ver de quem que é o nome. O Márcio, ele é de Blumenau.
E o Márcio, ele diz o seguinte, ele diz que adora o programa de vocês, pena que ele é só uma vez por semana. Obrigado pelo carinho, Márcio. E a pergunta dele é o seguinte, eu tenho grande dúvida, quero ver se o professor consegue me responder. Eu assisti uma sessão de vídeos de um pastor de uma igreja falando sobre Gênesis, a criação ou o criacionismo. Mas o que ele falou me deixou meio desconfortável. Primeiro porque ele falou mais em ciência, física e biologia do que na própria palavra de Deus. E também ele disse que quando, no princípio, criou Deus os céus e a terra, ele disse que o que Deus criou é literalmente o céu que vemos hoje e a terra em que vivemos. E nesse entendimento já existia matéria. Ou melhor, já existia matéria antes. Creio que não, pois Deus criou os céus e a terra, a palavra já diz. Queria que o professor me explicasse um pouco sobre esse início do Gênesis. E também quando Deus disse, haja luz. Que luz é essa, se o sol e os demais luzeiros foram criados somente no quarto dia? Ou seja, professor, Deus criou a terra de acordo com a sua palavra, ou a matéria já existia? Só que essa você vai responder já já, depois do intervalo. Tudo bem. A gente volta já. Já estamos de volta e a pergunta que ficou em aberto aqui do Márcio, ele tem uma dúvida sobre algo que ele estava vendo na internet, se a criação do Gênesis ali foi Deus criando a terra e o céu a partir da matéria, ou ele criou a matéria, a terra e os céus, né? E ele também tem dúvida com relação à luz, quando Deus disse, haja luz, sendo que o sol e as estrelas foram criados no quarto dia. Professor Leandro Quadros. Vamos lá. Veja bem, meu jovem, se este professor disse que Deus depende da matéria para criar alguma coisa, aí, obviamente, ele estaria errado, né? Porque Deus, ele é o criador da matéria e ele não depende de matéria pré-existente para criar alguma coisa. Agora, se ele disse que Deus criou o planeta a partir de uma matéria pré-existente que Deus já havia criado antes, ele está certo. Por quê? O próprio texto bíblico diz isso, né? Gênesis 1, 1 e 2, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então veja, quando Deus vai criar a vida no planeta, o nosso planeta já existia, informe e havia águas, só que não havia vida. Então, Deus aqui usou de uma matéria pré-existente que ele havia criado não sabemos quando, não é? E decidiu transformar esta matéria num planeta com vida. Então, neste caso, eu não vejo um erro na afirmação deste professor. Agora, lógico que Deus é o criador da matéria. A matéria não existe por si mesma e a matéria não é eterna. Cientificamente, a matéria não é eterna, né? Ela se consome. E que Deus pode criar a matéria a partir do nada, isso aqui nós lemos, por exemplo, no Salmo 33, versos 6 e 9, ó. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Verso 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então Deus pode criar a matéria e usá-la em criar qualquer outra coisa que ele quiser, ou ele pode ter criado a matéria, como aconteceu com o planeta Terra, criou aquele planeta informe em algum momento da eternidade decidiu pegar aquele planeta informe, só com águas e sem vida, e a partir daquela matéria criar a vida. Então eu não vejo particularmente uma contradição, a não ser que ele tenha dito que Deus depende de matéria para criar alguma coisa e que Deus não possa criar algo sem matéria pré-existente. Agora, se ele não disse isso, eu não vejo nenhum problema no que ele explicou. Quanto à luz do primeiro dia da criação, existem duas possibilidades principais de respostas, né? E por que nós não podemos bater o martelo? Primeiro, porque a Bíblia não diz, e segundo, porque nenhum de nós esteve presente quando Deus criou o mundo. Agora, pelo texto bíblico, nós podemos deduzir
que a luz do primeiro dia da criação pode ter vindo do próprio Deus, por ser um ser muito glorioso, ou pode ter vindo do próprio sol. Você pergunta, mas como se o sol passou a existir só no quarto dia? Vou lhe explicar. De acordo com alguns eruditos, em hebraico, em Gênesis 1,16, quando é dito assim, fez Deus os dois grandes luzeiros, né, que seria o sol e a lua, esse verbo não indica necessariamente criar naquele instante. Pode significar que Deus fez com que o sol e a lua no quarto dia aparecessem de forma mais atuante no nosso planeta. E desta forma, Deus já teria criado o sol e a lua bem antes, mas fez com que eles atuassem de uma forma mais direta, não é? Aqui no nosso planeta. Então, esta é uma interpretação possível de acordo com a tradução do hebraico de Gênesis 1,16. Então, a luz do primeiro dia poderia ter vindo do próprio sol. E no quarto dia, Deus fez com que o sol aparecesse de forma mais acentuada no nosso planeta, que de acordo com Gênesis, não é? 1, 2, estava em trevas. Ok? Era escuro. E a outra possibilidade é que a glória de Deus pode ter proporcionado a luz do primeiro dia da criação. Porque em Apocalipse 22:5 diz que na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, onde Deus mora, ela não precisa de luz do sol. Né? E por quê? Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia na Cidade Santa, não é? Nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então a luz do primeiro dia pode ter vindo do próprio sol, antes de ele ser chamado a atuar mais em nosso planeta, ou pode ter vindo do próprio Deus, que é um ser extremamente glorioso, e o brilho do sol não chega nem perto do brilho da glória divina, com toda certeza. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma outra pergunta que chegou aqui também pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Jeremias Cerqueira. Deixa eu ver se esse aqui é o Facebook ou é o Instagram. Eu separei agora as perguntas aqui, vindo dos dois. Isso, pelo Facebook. A pergunta do Jeremias é a seguinte, professor. Os adventistas afirmam que são o povo remanescente de Deus aqui na Terra e que só eles foram chamados a pregar as mensagens angélicas de Apocalipse 14. Em Mateus 24:14, diz que o Evangelho será pregado em todo o mundo. A pregação do Evangelho será concluída pelos adventistas? Nós nunca ensinamos isso, né? E eu, sinceramente, eu não sei aonde o irmão leu isso, tá? Eu vou pegar aqui uma obra oficial da Igreja Adventista, mas antes eu vou explicar para você esse conceito de remanescente. Se você parar para analisar o que é o remanescente, entre os teólogos adventistas não existe um consenso a respeito disso, porque esse é um assunto amplo. Mas nós, em resumo, nós cremos, né, que nós somos chamados por Deus, sim, para pregarmos o Evangelho eterno, contextualizado nas 3 mensagens ou 3 advertências de Deus em Apocalipse 14, 6 a 12. Essas 3 mensagens são chamadas de mensagens angélicas. Então Deus chamou o povo adventista para isso, para pregar o Evangelho eterno, contextualizado nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Isso não significa, nem de perto, que sejamos os únicos salvos. Simplesmente temos uma responsabilidade que nos foi dada por Deus. Nós somos totalmente dependentes do movimento de reforma de Martinho Lutero. Martinho Lutero, John Wesley, Wycliffe, John Hus, todos foram filhos de Deus e servos de Deus, que se não fosse a coragem deles, nós não existiríamos. Então, como é que nós poderíamos ter a arrogância de dizer, né, que é o adventista que vai concluir a pregação do Evangelho em todo o mundo e desconsiderar os outros servos de Deus que ele usou e continuou usando? Nós não cremos assim. Agora, nós cremos sim que a nossa mensagem, que o Evangelho eterno que nós pregamos, contextualizado nas 3 mensagens angélicas,
mostrando também Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial, é a mensagem do evangelho mais completa. Isso sim. E não com o objetivo de nos exaltarmos, na verdade isso é uma responsabilidade. E quem se julga melhor do que os outros, né? Por isso, ou tem pretensões de arrogância, essa pessoa, na verdade, não entendeu o evangelho e ela está, na verdade, perdida dentro da igreja. Porque Deus nos chama para sermos pregadores responsáveis e não pregadores arrogantes. Não é? Sobre a relação do adventismo com as missões realizadas por irmãos de outras igrejas, eu vou apresentar aqui para você a opinião do livro Questões sobre Doutrina, página 425, para você ver que essa ideia de que nós somos os únicos salvos e não sei mais o que, isso é um absurdo, isso não existe. Nem Ellen White, a cofundadora do Adventismo, né, no seu livro Grande Conflito, páginas 444, 445, 449, nunca ensinou isso. Né? Então veja, por exemplo, o que diz aqui o livro Questões sobre Doutrina, a partir da página 425. Reconhecemos, item 1, reconhecemos como parte do plano divino para a evangelização do mundo todas as corporações que exaltam a Cristo ante os homens. E temos em alta estima os homens e mulheres cristãos de outras denominações religiosas que se empenham em ganhar pessoas para Cristo. Segundo item, onde quer que a prossecução do trabalho evangélico nos ponha em contato com outras sociedades e sua obra, o espírito de cortesia cristã, franqueza e correção deve em todas as ocasiões governar o trato dos problemas missionários. Item 3. Reconhecemos que a essência da verdadeira religião é basear-se ela na consciência e convicção. Deve-se, pois, ser nosso constante propósito não permitir que interesses egoístas ou vantagens temporais atraiam qualquer pessoa para a nossa comunhão e que nenhum laço sustenta qualquer membro, a não ser a crença e a convicção da verdadeira comunhão com Cristo. Se alguma mudança de convicção levar qualquer membro de nossa sociedade a discordar de nós quanto à fé e prática, reconhecemos seu direito e até mesmo seu dever de mudar de filiação religiosa consoante com sua crença. Tá? E aí, você pode ler depois. E aí, para finalizar, vou ler o último parágrafo, ó. Por outro lado, os adventistas do sétimo dia não aprovam a obtenção de novos membros mediante oferecimento de vantagens financeiras e outros incentivos. Condenam essas práticas onde quer que se usem. O único modo em que homens e mulheres podem tornar-se verdadeiros membros do corpo de Cristo é mediante o poder de Deus que converte e transforma. Então, mesmo crendo que somos chamados por Deus com uma mensagem especial, nós não cremos que somos a única corporação religiosa que exalta Jesus Cristo. Né? Então, isto aqui é oficial. Você pode ler Questões sobre Doutrina, páginas 425 a 427, para você ter a opinião correta a respeito deste assunto. Muito bem, professor. Nós temos ainda alguns minutinhos, mas eu quero colocar uma pergunta aqui para você. A pergunta é da Samanta. Ela é de Taubaté e a pergunta dela é a seguinte: quem seria Abdon, citado no livro do Apocalipse 9, verso 11? E ela continua: as pragas que sucedem os toques das trombetas apocalípticas são ocasionadas por anjos do Senhor ou por demônios atuando por permissão do Senhor? Você entendeu, professor? Uhum. Ali no texto de Apocalipse cita o nome desse Abdon, que em grego quer dizer Apolião. Isso quer dizer o destruidor. Agora, são anjos que estão soltando aí as trombetas. Esses anjos são demônios ou são anjos do Senhor? Veja, em primeiro lugar, né, essa palavra que aparece em Apocalipse 9:11, Abaddon, né, ela significa destruidor. Isso. Tá? Então, os intérpretes creem o seguinte, que aqui pode ser uma referência, uma alusão, não é? Ao imperador Nero ou Domiciano, que estava perseguindo os cristãos na época, né, em que o Apocalipse foi escrito.
E outros creem que pode se referir a um outro movimento, a outro momento perseguidor aos filhos de Deus. Então não há, diríamos assim, um consenso em relação a isso. Tá? Em relação à quinta trombeta, não há um consenso. Tá? Alguns creem, por exemplo, que a quinta trombeta se refira ao surgimento do maometanismo, do islamismo ou do ceticismo e do secularismo. Então, há opiniões divergentes ainda, e isso é mais do que natural. Nós não sabemos tudo e por isso os eruditos bíblicos se debruçam no texto bíblico para cada vez mais conhecerem a palavra de Deus. E quanto às trombetas, na verdade, não são juízos de Satanás, né? As trombetas são juízos de Deus, assim como as pragas, né? A diferença é que as trombetas são juízos de Deus sobre o povo de Deus e as pragas são juízos de Deus sobre os ímpios. Tá? Então, se você ler no próprio contexto das trombetas, né, você vai ver o seguinte, ó, capítulo 8, ó, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Então as trombetas são juízos de Deus, não são juízos de Satanás. Muito bem, professor, com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade, agradecendo a você que mandou as perguntas para fazer o programa acontecer. E a você, Leandro, obrigado, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, Tito, Deus te abençoe, obrigado, telespectador, por sua confiança, tanto no Na Mira da Verdade quanto na TV Novo Tempo. Continue com a nossa programação e lembre-se que quando você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, as suas dúvidas sempre estão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!